Então, boa noite a todos. Vamos lá. A gente combinou esse encontro para a gente finalizar a apostila, o curso, né, com o estudo da apostila 7, que está aqui na tela. Queria pedir até desculpa um pouco, minha voz está meio hum, anasalada assim. É da gripe aqui que eu tive. Estou 80%, mas ainda estou meio. Dá para ver pela voz assim que tá diferente. Mas vamos lá. A gente vai estudar agora a apostila que trata da responsabilidade civil por danos ambientais. Eu tinha até mencionado antes para vocês, em sala de aula, dizendo, ó, se tivesse que falar uma das apostilas ou a apostila mais importante do curso, eu colocaria a 4, que foi a de licenciamento ambiental, e essa, a 7, que fala de responsabilidade civil por danos ambientais, que é, na verdade, a reparação do dano ambiental em si, né? Quando alguém comete uma poluição, né? Quando alguém comete um ilícito de uma poluição não autorizada, essa poluição não autorizada, essa degradação ambiental, ela pode ser reprimida tanto na esfera administrativa, como na criminal, como na civil. A administrativa vai ser aquela multa, né, que vai ser aplicada pelos órgãos fiscalizadores ou cancelamento do licenciamento, a revogação, imposição de novas condicionantes, por aí vai. A criminal é aquela persecução baseada na Lei 9.605/98, quando o crime também é um ilícito penal, é um tipo penal previsto na Lei de Crimes Ambientais. E também a reparação do dano em si. A reparação do dano em si é isso aqui, ó, responsabilidade civil por danos ambientais. Que o STJ tem um papel muito importante na delimitação dos contornos da responsabilidade civil. É a jurisprudência do STJ que influencia muito nos contornos de como é essa responsabilidade civil, beleza? O dever de impor ao degradador a reparação do dano causado às vítimas de poluição, a indenizar o dano causado, está lá no princípio 13 da ECO 92, né? Na verdade, desde Estocolmo, em 72, já havia esse princípio. Na ECO 92, repetiu-se esse princípio número 13, que diz que os estados irão desenvolver legislação nacional relativa à responsabilidade e à indenização das vítimas de poluição e de outros danos ambientais. Então, a matriz constitucional do dever de reparar o dano ambiental está no artigo 225, parágrafo terceiro, e o dever de reparar o dano ambiental, ele é independente, viu, meus amigos? Independente, independe o dever de reparar o dano ambiental das sanções penais e administrativas. Então, não há que se falar em bis em idem quando, pelo mesmo fato, uma pessoa pode responder por uma multa administrativa, vamos lá, o IBAMA pode aplicar uma multa, por esse mesmo fato, vamos lá, foi supressão de Mata Atlântica, supressão de vegetação de APP, de área de preservação permanente, sem autorização prévia. Esse é um crime previsto na lei de crimes ambientais. Então, a pessoa pode sofrer a persecução criminal, administrativa e ainda o dever de reparar o dano ambiental, que é a reparação civil. Então, não há que se falar em bis in idem na aplicação de sanções penais e administrativas juntamente com a reparação dos danos ambientais. Beleza? No STJ, isso é o teor do informativo 386 do STJ, lá de 2009, já dizia que as instâncias são independentes, então é plenamente possível que, pelo mesmo fato, uma pessoa responda administrativamente, civilmente e criminalmente. E o caso, paradigma que o STJ tirou, pinçou, né, para julgar nesse informativo 386, foi um caso sobre transporte irregular de carvão sem autorização necessária, sem um DOF, né? DOF é o documento de origem florestal que autoriza alguém fazer um carregamento, por exemplo, de carvão. E foi pego um caminhão com um carvão sem esse DOF. E aí o STJ entendeu, olha, diante desse fato, é plenamente possível a aplicação de multa, infração administrativa, com a aplicação de uma penalidade derivada do crime cometido, artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais,
E ainda, ó, a aplicação do dever de reparar o dano. Então é possível que a pessoa receba uma multa administrativa e outra multa por conta de. Peraí, deixa eu ver aqui que tom tá aqui. Diga, pai. Não, sou eu, mas eu tô dando aula aqui. Depois eu lhe boto, tá bom? Você vai. Foi mal aí, galera. Pois é. Então, podem existir, coexistir a multa administrativa, uma multa penal, criminal e o dever de reparar o dano ambiental. Beleza? Isso é o que está no artigo 935 do Código Civil, que diz, é, trata da independência das esferas, né? Só que o Código Civil diz de outra forma. Diz que a responsabilidade civil é independente da criminal. Agora, tem uma ressalva. No o Código Civil, ele diz que quando na instância criminal ficar provado que o fato não existiu, inexistência do fato, ou que aquela pessoa não tem nada a ver com o fato delituoso, ou seja, inexistência de autoria, aí isso repercute na esfera civil, viu? Lembre-se disso, do artigo 935, que traz o princípio da independência das responsabilidades civis e criminais. A responsabilidade civil é independente da criminal, elas caminham separados. Mas, quando no juízo criminal ficar provada a inexistência do fato e inexistência de autoria no juízo criminal, isso repercute na esfera civil. Isso é a regra geral. E na área ambiental é assim também? É em termos, é pela metade. Por quê? Porque, de fato, se em relação ao dano ambiental já está comprovada a inexistência do dano ambiental, ou seja, a inexistência do fato, isso repercute na esfera civil, né? Pô, se não houve dano ambiental, não houve supressão de área de preservação permanente. Se não houve o fato, na esfera criminal, não há dever de reparar dano que não houve, não é? Então isso repercute na esfera cível se no juízo criminal ficar comprovada a inexistência do fato. Entretanto, na área ambiental, a eventual inexistência de autoria do juízo criminal não repercute na esfera cível. Por quê? Porque, meus amigos, lembrem-se, a obrigação de reparar o dano, ela tem natureza de obrigação ambulatória, obrigação próprio terreno, ou seja, é uma obrigação que caminha com o dono da coisa. Então, se você adquire um imóvel rural, por exemplo, que já tem uma área devastada, mesmo não tendo sido você o autor daquela devastação, por conta da natureza própria terreno da obrigação de reparar o dano ambiental, o atual proprietário pode ser obrigado a reparar o dano, beleza? Então, o que que a gente pode dizer do 935 do Código Civil? Ele se aplica em partes na seara ambiental, porque quando ficar comprovada a inexistência do fato na esfera criminal, isso vai influenciar na esfera civil, é verdade. Mas quando ficar comprovada a inexistência de autoria, isso não necessariamente vai repercutir na esfera ambiental de responsabilidade civil. Beleza? Por quê? Porque a natureza da obrigação de reparar o dano ambiental é próprio terreno, ambulatória. Então é daí que vem o nexo causal do dever de reparar o dano ambiental. Muitas vezes não é do fato da pessoa ter causado diretamente o dano, mas é o fato dela ser proprietário. Muitas vezes ser o proprietário da área é o nexo causal para você ter o dever de reparar o dano ambiental. Beleza? Então tá aí. As esferas são independentes, mas quando restar provado a inexistência do fato no juízo criminal, isso repercute na esfera civil. Beleza? E para finalizar essa parte geral aqui da responsabilidade civil, ó, as atividades de mineração, ela já tem o dever de reparação expressamente previsto no artigo 225, parágrafo 2º da Constituição. Beleza? Então, em alguns casos específicos, como nos casos de dano por exploração indevida de recursos minerais, né, atividade de mineração, a própria Constituição também já previu a responsabilidade civil do causador dos danos socioambientais. Então, há o dever de reparar o dano geral,
previsto na Constituição, e o parágrafo segundo traz especificamente o caso da mineração. Mineração é uma atividade altamente degradante, né? Porque ela envolve a extração de minério, interfere na geologia, na estabilidade do solo, enfim, é uma atividade bastante degradante e que tem muitos riscos também associados a ela. Beleza. Para entender responsabilidade civil, a gente precisa lembrar do conceito de Mas já poluidor. agora? Assina agora ou daqui a 30 minutos? Já perdi metade da aula. Juliana? Ó, o áudio aberto, meu povo. É, deve ter sido. Vou fechar aqui. Beleza, então, poluidor. Qual é o conceito de poluidor? Poluidor é a pessoa física ou jurídica que é o responsável pela reparação civil dos danos ambientais. É quem modificou o meio ambiente ecologicamente equilibrado. É poluidor. Então pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa de direito público ou privado. Ah, professor, o município também polui? Polui. O estado polui? Pode sim poluir. Se aquela poluição for irregular, o estado pode ser tanto poluidor direto, quando ele constrói uma obra, por exemplo, irregular do ponto de vista de licenciamento ambiental, ou quando ele financia, às vezes o poder público financia empreendimentos poluidores, aí é considerado poluidor indireto. Então, poluidor pode ser tanto pessoa física ou jurídica, direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente pela poluição, como no caso do financiador da obra, né? Como no caso do ente que se omite no dever de fiscalizar. Quem se omite no dever de fiscalizar pode ser considerado poluidor indireto. Então tá aí, ó, o conceito de poluidor, artigo 3º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6938 de 81. Para fins previstos nessa lei, entende-se por poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente, está aí destacado, ó, por atividade causadora de degradação ambiental. Meus amigos, eu vou deixar aqui, depois dessa aula gravada, eu vou passar o link, viu, da aula. Tô gravando aqui, depois eu vou deixar para vocês, tá bom? Tem algumas pessoas me pedindo autorização aqui para gravar o áudio e o vídeo. Eu tô negando, mas eu tô negando por isso, porque eu vou deixar gravado para vocês. Poluidor, então a gente já viu, tá no artigo 3º. E qual é o conceito de poluição? Poluição tá no artigo 3º, inciso 3 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, né? Que diz lá, ó, artigo 3º, para fins previstos nessa lei, entende-se por poluição, tá aí, ó, atividades que, degradação, né, da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, dois pontos. Tudo que prejudica a saúde, a segurança e o bem-estar da população, ó, é poluição. A atividade que cria condições adversas às atividades sociais e econômicas. Atividades que afetem direta ou indiretamente a biota. Atividades que direta ou indiretamente afetem as condições estéticas ou sanitárias. Eu já até falei isso para vocês, ó. Chamei a atenção de condições estéticas, que altera apenas a paisagem, já é considerado poluição. E mais, ó, atividades que direta ou indiretamente lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Isso aí é poluição. Veja só, a poluição que haverá o dever de reparar o dano é a poluição ilícita. Porque a poluição lícita, que é aquela poluição autorizada, licenciada, ela está permitida, viu? Viver gasta. A gente, para viver, gasta. A gente, para viver, polui. E a gente não tem que reparar toda a poluição que a gente faz. A gente tem que reparar apenas a poluição que não foi autorizada, que não foi licenciada. Beleza? A poluição lícita, que é aquela poluição dentro dos parâmetros autorizados, a licenciada, não será alvo de persecução criminal ou administrativa. Beleza? Agora, é possível sim que, mesmo de uma poluição autorizada, licenciada, o ente poluidor seja, através das condicionantes do licenciamento ambiental,
seja obrigada a reparar aquele dano causado ou dar uma contraprestação, né? Uma compensação ambiental pelo dano que aquela atividade ou empreendimento pode causar. Então, como eu falei antes, o poder público também pode ser considerado poluidor. Não só o particular, mas o poder público também pode ser considerado poluidor. Como é, professor? Por exemplo, quando ele concede uma licença ambiental irregular, ou quando se omite o dever de fiscalizar atividades poluidoras, ele é considerado poluidor. Na AV3 de vocês, por exemplo, vocês vão ver como réu da ação civil pública. Tem que ter aquele empreendedor que construiu aquela sede dos Correios, né? Não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada, quem tem algumas pessoas até já postaram. Tem uma empresa que empreendeu, que é o poluidor direto, e naquele caso concreto lá da AV3, o município de Salvador também deve ser considerado como poluidor, poluidor indireto, porque ele se omitiu no licenciamento ambiental em relação a uma lagoa que existia no local e que foi aterrada, completamente aterrada. Não tinha nenhuma menção à lagoa no licenciamento ambiental. Então, quando o licenciamento ambiental ele é omisso, causando degradação, ajudando a causar degradação, o ente público é considerado poluidor indireto e também é chamado a reparar o dano. Beleza? Então, o STJ, ele se manifestava historicamente que a responsabilidade civil por ação, ela é, como a gente já sabe, objetiva, né? Independente de dolo ou culpa, quando há uma ação poluidora, o causador do dano tem que reparar o dano. Mas quando era causada por omissão, o STJ entendia que a responsabilidade civil na reparação do dano ambiental ela seria subjetiva, ou seja, tinha que comprovar o dolo ou a culpa no caso de omissão. Beleza? Era uma concepção subjetivista da omissão estatal, que a gente pode inclusive achar alguns julgados, ó, nesse sentido. Mas, modernamente e felizmente, depois o STJ reviu esse posicionamento e tanto para a poluição causada por ação, quanto a poluição causada por omissão, no caso do poder público, né, o ente fiscalizador que não agiu, a responsabilidade civil na reparação do dano ambiental será objetiva. Beleza? Então, atualmente, como é que funciona, professor? Tá aí um exemplo de um RESP, ó, de 2009, a partir de 2009, mais ou menos, aí, lá se vão 15 anos, o STJ tem entendido que a responsabilidade objetiva civil, ela é tanto para a ação quanto para a omissão que causa dano ambiental. Beleza? Lembre-se, a responsabilidade penal, ela é subjetiva, viu? E a administrativa também. Tem que comprovar o dolo ou culpa. A responsabilidade que é objetiva é a civil. A responsabilidade, o dever de reparar o dano em si. O dever de reparar o dano ou compensá-lo, a responsabilidade é subjetiva. Agora, a responsabilidade criminal e administrativa ambiental continuam sendo a regra geral, que é subjetiva. Beleza? Então a gente não pode confundir essas três modalidades de responsabilidade. Então, em resumo, a reparação ambiental de cunho civil pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Beleza? Então, o Estado pode ser poluidor direto ou indireto quando se omite, por exemplo, no dever de fiscalizar os danos ambientais ou faz um licenciamento irregular. Então, tá aí. A responsabilidade civil, regra geral, então, ela é objetiva desde 1981, viu? Ó, desde a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6938, que foi de 1981, já dizia no artigo 14, parágrafo primeiro, que o poluidor é obrigado a reparar o dano, ó, independentemente da existência de culpa. O que é isso? Responsabilidade civil objetiva. Então tá aí, dever de reparar o dano ambiental não é de hoje que a responsabilidade Ele é tá aí? Ele ligou a luz objetiva. da... Hum.
Beleza? Tá aí, responsabilidade objetiva. Só um ponto que eu quero que vocês fiquem atentos, que é o seguinte: o poder público pode responder por dano ambiental quando ele se omite na fiscalização, quando ele faz um licenciamento omisso, ou errado, ou equivocado. E o dever de reparar o dano ambiental, ele envolve uma obrigação de natureza solidária, ou seja, o credor dessa obrigação, no caso é o Ministério Público, né, que vai ajuizar uma ação para que o dano ambiental seja reparado, em nome da coletividade, o credor, na verdade, é toda a coletividade, né, da reparação do dano ambiental, dessa obrigação de reparação do dano. Se tiver mais de um poluidor, cada um dos poluidores pode ser chamado a reparar o dano ambiental como um todo. O que é isso? É uma obrigação solidária. Solidária, relembrando, é aquela obrigação que pode ser exigido o cumprimento todo da obrigação de apenas um dos co-obrigados. E esse co-obrigado vai se subrogar nos direitos, né, de credor e pode mover uma ação de regresso em relação aos outros devedores. Mas a regra é essa, que a obrigação de reparar o dano, ela é de natureza solidária entre os poluidores. Só que o STJ entendeu que quando houver ente público como réu, ou seja, o STJ entendeu que quando a responsabilidade civil for em face de ente público, a execução desta obrigação de reparar o dano será de natureza subsidiária. O que é que isso quer dizer? Primeiro vai exigir a reparação do particular. Se o particular tiver dinheiro para pagar a degradação, primeiramente o juízo vai focar no patrimônio do ente privado. Só depois, ou seja, de execução subsidiária, se não houver dinheiro particular, aí vai no ente público, no patrimônio do ente público, que é o erário público, no final das contas, né? Que é a gente pagando. Então, a natureza, a razão de ser dessa natureza subsidiária do poder público de reparar dano ambiental está na proteção do erário, proteção da nosso dinheiro. Porque senão era muito fácil, né? O juiz ia executar logo o poder público, que normalmente é quem tem dinheiro. Mas para não onerar duplamente o bem comum, a execução, quando um réu é poder público, ela é subsidiária. Primeiro é o particular que é chamado para indenizar, depois o poder público. Beleza? E o STJ entende que a ação de reparação do dano ambiental, ela não cabe denunciação da lide, justamente por conta dessa força solidária da obrigação de reparar o dano. Não cabe também chamamento ao processo, o que vai conferir o quê? Maior celeridade processual. Esses incidentes processuais, essas intervenções de terceiro, né, como denunciação da lei de chamamento ao processo, normalmente são incidentes que acabam atrasando ainda mais a instrução processual, que já é lenta, né? No nosso sistema já é bem lenta. Então, para agilizar a reparação do dano ambiental, essas intervenções de terceiro, elas são vedadas pela jurisprudência do STJ quando a ação de reparação do ambiental para conferir maior celeridade processual. Aí, se for o caso, quem for obrigado a reparar o dano, depois vai mover sua ação de regresso contra quem ele acha que deveria também estar na lide, também ser processado. Mas no processo originário de reparação do ambiental, o STJ tem forte entendimento no sentido de vedação de denunciação da lide ou de chamamento ao processo para dar mais celeridade processual. Beleza? Então, em síntese, ó, de acordo com a nossa jurisprudência do STJ, a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, proprietário ou administrador de área degradada, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada. Só com a observação de quando é poder público é subsidiária, né? Mas ela é objetiva e ilimitada. O que quer dizer que ela é ilimitada? Quer dizer que ela não deve se limitar ao patrimônio dos poluidores, mas sim o que limita ela é o princípio da reparação
in integrum, ou seja, a poluição tem que ser totalmente reparada. O parâmetro do dano é que vai dizer qual é o valor da indenização e não o poder econômico do poluidor. Beleza? Sofia está perguntando aqui onde é que é para postar a V3. A V3 é para postar no Canvas, viu? Só no Canvas, não é para entregar nada impresso. Você tem até a data da AV2 para postar lá no Canvas, na aba de avaliação de AV3, você posta, tá bom? Então tá aí. Outro ponto importante de responsabilidade civil ambiental é a possibilidade de inversão do ônus da prova nas ações de reparação de dano ambiental. Por que que se permite já há muito tempo o pedido de inversão do ônus da prova nas ações de reparação de dano ambiental? É o seguinte, nas ações de indenização por dano ambiental, eu até já comentei isso também em sala de aula. A produção de prova é normalmente uma prova muito custosa, muito cara para ser produzida, porque vai envolver a opinião de vários técnicos, às vezes precisa da opinião de um biólogo, um geólogo, antropólogo, engenheiro florestal. Então, a opinião técnica, o laudo pericial, elaborado por essa equipe multidisciplinar, normalmente é um estudo caro. E como o bem que está em tela sendo protegido é um bem que interessa a toda a coletividade, é permitido, é possível. O STJ já vem desde aqui, ó, desde 2009, pelo menos, o STJ vem permitindo a possibilidade de inversão de ônus da prova com base no princípio da precaução e na máxima indúbio pro natura. Bem, a gente está na dúvida se o empreendedor é poluente, a poluição, aquela atividade que ele causa, aquele empreendimento dele, se causa poluição ou não. Estamos na dúvida se aquela atividade, por exemplo, de fabricação de sabão em barra, ela é poluente ou não. Beleza. Na dúvida, qual a interpretação que a gente tem que ter? Indúbio pro natura. Então, indúbio pró-meio ambiente, indúbio pró-saúde. Então, com base nesse raciocínio, no princípio da precaução, é que o empreendedor é que deve provar que aquela atividade dele não polui. E com base nisso, é ele que deve ser, e pode ser, obrigado a custear a produção de prova no processo. Por isso que é admitida a inversão do ônus da prova. Então, essa conta de pagar pelos técnicos que vão dizer se houve ou não poluição, quem vai acabar arcando é o potencial poluidor. Também com base no artigo 6º, inciso 8 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, meus amigos, é um diploma que a gente pode usar para todo o microsistema de ações coletivas. A gente pode usar os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor, viu? Não é só para a relação de consumo. Então, o STJ vinha fundamentando, veja aí, vários julgados de 2009, ó, com base no artigo 6º, inciso 8 do CDC, com base no princípio da precaução e com base na máxima do indúbio pro natura, o STJ admitia a possibilidade de inversão do ônus probatório. Beleza? Então tá aí. E agora, com o CPC de 2015, essa possibilidade de inversão lá no previsto no artigo 373, parágrafo primeiro, ela é possível para qualquer tipo de demanda, né? Não só as ambientais, mas qualquer tipo de demanda em que a gente esteja diante da chamada prova diabólica, que é aquela prova de difícil elaboração ou muito custosa para uma parte, pode ser que o juiz inverta o ônus da prova e determine que a parte contrária seja responsável por esse ônus probatório, que é o ônus da prova. Beleza? Esse custo, né? Com o ônus da prova. Avançando, a gente tem o ponto 4, que é o ponto sobre o nexo causal. Nexo causal é a ponte que liga o dano ao agente, né?
A ponte que liga o dano ao agente, a gente chama de nexo causal. Essa pontezinha aqui, nexo causal. Qual é a ponte que liga, qual é o nexo causal que liga no dano ambiental o dano ao agente? Esse vínculo é o vínculo, pode ser o nexo direto, daquele que causou diretamente o dano, mas este vínculo também pode estar presente, por exemplo, na situação de proprietário. Às vezes você é proprietário de uma área, não foi você que causou o dano, mas você adquiriu uma fazenda com a área protegida já degradada, APP, por exemplo, já degradada. E o nexo causal que vai ligar você, proprietário atual, ao dano é a situação de proprietário. É a natureza próprio terreno da obrigação de reparar o dano, a natureza ambulatorial, né? Ambulatorial porque caminha com o atual proprietário. Então, o nexo causal em determinadas situações no ambiental, ele é estabelecido pela natureza próprio terreno do dever de reparar o dano ambiental. Beleza? Tá aqui, ó. Onde é que está essa natureza próprio terreno, professor? Várias passagens, né? Artigo 2º, parágrafo 2º, artigo 7º, parágrafo 2º, artigo 66, parágrafo 1º do Código Florestal. Todos esses dispositivos falam que as obrigações de reparar o dano ambiental são próprio terreno, têm natureza real, elas são transmitidas ao sucessor. Então, o nexo causal acaba sendo, nesses casos, a condição de proprietário. É ser proprietário é uma situação de risco que coloca o atual proprietário com o dever de reparar o eventual dano ambiental que existe em sua propriedade. Beleza? Então, a obrigação de reparar os danos ambientais ela é de natureza próprio terreno e isso veio previsto já tanto no Código Florestal como em muitos julgados. E de tanto ter julgado nesse sentido, o STJ em 2018 resolveu emitir uma súmula, a súmula 932 do STJ. A súmula é o resultado de entendimentos reiterados da Corte, né? Então, o Tribunal da Cidadania, né, o STJ, ele, depois de várias vezes entendendo, julgando, as câmaras julgando que era, tinha de natureza real, a obrigação de reparar o dano tem natureza real, o STJ emitiu a súmula, né, 623 de 2018, que diz que as obrigações ambientais possuem natureza própria terreno, natureza real, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e ou dos anteriores à escolha do credor. Então, o credor, quem é o credor? Normalmente o Ministério Público, né? Que é o autor das ações. Na verdade, o Ministério Público atua como substituto processual da coletividade, não é isso? Então pode escolher de quem é que vai reparar o dano, o atual proprietário ou o anterior, o atual possuidor ou o anterior. Então, na inaposta a gente fala que esse posicionamento acaba por dispensar a comprovação de nexo de causalidade real, né? Na verdade, o nexo de causalidade está na figura de ser proprietário ou possuidor, mesmo que a pessoa não tenha causado diretamente o dano ambiental. E sobre esse tema, tem um julgado do ministro Herman Benjamin, ministro do STJ, que é um julgado muito usado. Na verdade, isso aqui é um doutrinador francês que trouxe isso em um livro dele, e é muito uma passagem muito utilizada pelos doutrinadores, que o ministro Herman Benjamin utilizou no julgado do RESP 650728 Santa Catarina e ficou conhecido como, atribuído a ele a autoria aí desse trecho, que diz o seguinte: para fim de apuração de nexo de causalidade do dano ambiental, é que para o que faz, quem não faz, quem deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam
e quem se beneficia quando outros fazem. Ou seja, qualquer um que está ali, direta ou indiretamente, se beneficiando com aquela atividade poluidora, pode ser chamado a indenizar o dano ambiental. Beleza? Então tá aí essa frase, eu coloco aí porque essa frase ela é bem interessante, né? Que ela fala aqui, para fim de nexo de apuração de nexo de causalidade, ó, é que para-se quem faz, a quem não faz, quem deveria fazer, quem deixa de fazer, quem não se importa com o que façam. Isso aqui é a omissão do Estado, ó, fiscalizando. Quem financia para que façam, olha o poluidor indireto aí. Então, se o Ministério das Cidades banca uma obra pública, está dando dinheiro para o Estado da Bahia, por exemplo, fazer uma intervenção, pode ser considerado poluidor tanto o Estado da Bahia, poluidor direto, fazendo a obra, como a União, por meio dos Ministérios das Cidades, bancando a obra. Beleza? Tá aí. É obrigação própria tem. Vamos dar uma paradinha aqui. Já estourou nesse nosso bloco e a gente volta daqui a pouquinho, daqui uns 10 minutinhos, a gente volta com o segundo bloco aí para tentar fechar essa apostila. Beleza, meus amigos? Valeu, professor. A gente toma um café e volta. Aí eu mando o link, viu? Café. Valeu.